Paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe sua vida. Eu estou fazendo esse vídeo hoje não com o intuito de estudo, como da outra vez que eu faço, trazendo histórias, tirando algumas dúvidas sobre a Bíblia Sagrada, com o propósito de aprendizado, mas esse vídeo é mais um vídeo refletivo, com uma pergunta. Seria a pandemia do coronavírus um castigo de Deus sobre a humanidade? Eu quero trazer aqui um texto bíblico lá em Mateus capítulo 24 e o versículo 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio das dores. Só esse texto, esse versículo aqui, e eu quero ler com vocês também no livro de Apocalipse, no capítulo bastante interessante. Isso aqui, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. O versículo de número 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do animal, do quarto animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste e com todas as feras da terra. Esses dois versículos aqui, eles foram escritos em dois momentos diferentes, mas com um sentido muito semelhante, muito parecido. Jesus estava conversando com os discípulos perguntaram quando que aconteceria as últimas coisas, e Jesus então passou a explicar a eles o que aconteceria no final dos tempos. João, no capítulo de Apocalipse, no livro de Apocalipse, João foi levado em uma visão na cidade santa, no céu, onde nós, pela fé, nós iremos habitar, todo aquele que confessa o nome de Jesus. Ok. E João, ao chegar nessa cidade, ele vê um livro chamado Livro da Redenção, que estava escrito por dentro e por fora. E ele vê esse livro selado com 7 selos, e um anjo grita: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E um outro anjo grita: ninguém, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. João começa a chorar, e de repente um dos anciões, se eu não estou enganado, fala: João, não chore, veio aí o cordeiro que morreu para vencer, abrir o livro e desatar os selos. João então diz: eu vi um cordeiro, esse cordeiro claramente ele fala que era Jesus, que foi entregue como cordeiro, que morreu, e ele tomou o livro e começou a abrir os selos, e cada selo, segundo João, saía-se um cavalo, ou alguém sentado em um cavalo, e o primeiro foi o anticristo, o segundo, eu não vou nem abrir a Bíblia para não me deter para o vídeo não ficar longo. O primeiro o anticristo, o segundo acho que foi guerra, enfim, mas eu quero só pautar no quarto, que João fala que o quarto era um cavalo amarelo, e que nesse cavalo foi lhe dado poder para matar a terça parte da terra, com pestes, mortes e todas as feras da terra. Muitos evangélicos nos últimos dias, muitas pessoas cristãs, têm pegado esses textos isolados e têm dito que é chegado o fim dos tempos, e têm falado que o coronavírus nada mais é do que um castigo de Deus, ou seja, é Deus matando a população da terra, e
que isso é para mostrar que Deus está irado com tudo, enfim. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia Sagrada, ela relata muita coisa. A Bíblia fala que ela é uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta tanto de um lado quanto de outro. O seu poder é tão eficaz que ele vai na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito. Enfim, a Bíblia Sagrada, em alguns momentos, ela vai ser alegórica, vai falar de alegorias. Em alguns momentos, a Bíblia Sagrada vai apenas relatar um acontecimento como um livro histórico. A Bíblia Sagrada, em alguns momentos, vai ser um livro profético. A Bíblia Sagrada, em alguns momentos, vai ser um livro de revelação, ou seja, é um livro que revela uma determinada situação. A Bíblia Sagrada, muitas vezes, vai ser um livro romântico. A Bíblia Sagrada, algumas vezes, vai ser um livro de remissão. A Bíblia Sagrada, algumas vezes, vai ser um livro de condenação, quando se trata de pecado. Ok? E atrás de cada texto existe um contexto. E um princípio básico da exegese é: texto fora de contexto torna-se pretexto para heresia, ou seja, ensino errado. Vamos lá, eu quero pautar o meu ponto de vista especificamente sobre o coronavírus. Seria o coronavírus o castigo de Deus? Se eu pegar no pensamento bruto, apenas o pensamento evangélico, apenas o pensamento como um leitor da Bíblia, usando apenas a minha fé isolada, eu vou olhar para você e vou dizer: é um castigo de Deus e acabou. É um castigo de Deus, Deus está irado com o pecado, enfim. Existem muitas coisas que são... Mas quando eu pego pela razão, e essa razão ela vem do Espírito Santo, ela vem da Bíblia, ela vem da graça de Deus, eu entendo que muitas coisas que a Bíblia relata, ela apenas conta a consequência da atitude do homem. Muitas vezes, não é Deus que determina, assim dizendo. Deus apenas revela aquilo que vai causar uma determinada atitude do homem. Já foi comprovado por uma pessoa, e teve até uma reportagem sobre isso, de que o vírus do Covid-19 foi criado em um laboratório. E esse vírus, por um acidente, ele acabou sendo espalhado. E chegamos nessa determinada situação, nessa pandemia. Ok? Eu acredito nisso. Porque determinados países, pela fome de poder, eles criam armas letais. Quem já assistiu a história da União Soviética, quem já estudou, como eu estudei, quem já estudou a história do socialismo, da União Soviética, a história de Hitler, a história de Stalin, enfim, as coisas da Rússia, do próprio Estados Unidos da América, que faziam experimentos usavam seres humanos, inimigos de guerra, como cobaias, presos capturados como cobaias para armas letais, para testes químicos, enfim. Então, um vírus como esse ser criado em um laboratório não é surpresa alguma. Nós sabemos que a China é um país comunista. E como todo país, ele quer sim, tem sim uma fome de poder e de domínio. E queira ou não, mesmo tendo se tornado uma tragédia, e eu não estou aqui dizendo que foi propositalmente provocado pela China, ela teve o propósito de tornar essa pandemia, mas de uma forma ou de outra, ela foi muito beneficiada com isso, apesar de ter tido muitas mortes por conta do coronavírus, ok? Eu acredito sim que foi um acidente. Ah, mas foi Deus que mandou. Eu acredito que existe uma coisa diferente entre ordenança de Deus, ou seja, determinação de Deus, e permissão de Deus. Existem determinadas atitudes que Deus, situações de atitudes de homem que Deus permite. Por exemplo, quando um camarada vai dirigir embriagado,
Existem vários alertas, não faça isso. É proibido, você pode tomar multa, coloca sua vida dos outros em risco. E o camarada dirige e ele acaba sofrendo um acidente. Você acha que Deus determinou como castigo? Não. É fruto daquilo que ele plantou. O fato de termos uma pandemia mundial, sim, é culpa de um erro de alguém. E Deus permitiu. Foi uma atitude que Deus permitiu, sim. Deus permitiu, sim. Nem tudo vai ter intervenção divina. Não é assim que as coisas funcionam. Deus entregou o domínio para o homem. Se você estudar o livro de Gênesis, você vai ver que Deus disse, sujeite a terra e domine sobre ela. O domínio está no homem. Se não fosse assim, não haveria guerra, não haveria, não teria esses malucos, esses sem noção que entram dentro de escolas armados e matam pessoas em nome de uma determinada religião. Se Deus fosse intervir em tudo isso, então pegaria um camarada como esses que tiveram lá em Realengo, e por último agora em Suzano, se eu não estou enganado, que entraram na escola, mataram um monte de crianças. Deus iria lá e isso aí não seria tão fácil, Deus ir lá e dar um infarto em cada um e matar. Por que Deus não interviu? Porque em determinadas situações Deus não vai intervir. Deus entregou o domínio da terra aos homens e tem um determinado tempo para Deus intervir sobre isso. Ok? Eu acredito que a pandemia do coronavírus não tem nada a ver com uma determinação de Deus. Mas sim, é um sinal da volta de Jesus. Isso demonstra o quanto a maldade do homem está multiplicando. Isso demonstra o quanto as coisas estão ficando difíceis. Na maioria das vezes que você lê sobre o fim dos tempos, você vai perceber que a maioria do castigo, dos desastres que o fim dos tempos irá provocar sobre a humanidade, nada mais é do que culpa do próprio homem. O que é o anticristo? O anticristo é um homem de carne e osso que vai ser utilizado por Satanás, um satanista desgramado, bandido, maldito, um anticristo, que vai enganar as pessoas com o propósito de fazer o mal. Nós vimos Hitler, nós vimos Stalin. Eu não vou nem falar dos brasileiros, porque senão eu vou arrumar problema para mim, eu não quero fazer isso aí. Depois ter debates em redes sociais. Mas, enfim, são pessoas que praticam a maldade. E quando Deus muitas vezes relata na Bíblia Sagrada, é no sentido de nos alertar para nos prepararmos para isso. E eu estou vendo muita gente comemorando isso, dizendo, aleluia! Isso foi para Deus dar um basta, foi Deus que mandou. Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Se o coronavírus fosse por causa da palhaçada que fizeram no carnaval, muita gente inocente não morria. Que isso? É mundial, meu filho. Não veio só sobre o Brasil. Quando você fala um negócio desse, você pega este lindo livro aqui e você faz com que pessoas desacreditem dele. E torna mais difícil o caminho para essas pessoas alcançarem a salvação. Quando você minimiza uma pandemia mundial dessa, não, você sabe, isso é uma gripezinha, e importa mesmo que todo mundo pegue, e acabou, é sinal da volta de Jesus, é castigo, e bababá. Muita gente faz isso para defender político que não está nem aí com a dor das pessoas. Quando você fala isso, você deixa o princípio mais básico do cristianismo, que é a compaixão. E deixa eu falar uma coisa para você aqui, até chegar mais perto. A Bíblia conta que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. E Lázaro ficou enfermo. Mandava avisar Jesus. Jesus chegou na casa dele depois de 4 dias. Lázaro tinha morrido. Jesus veio para ressuscitar Lázaro. Ele falou para Marta e para Maria. Foi necessário que acontecesse para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus veio convicto para ressuscitar, para mostrar que ele tem poder sobre a morte. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia fala lá em João que Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro. Porque Jesus viu a dor no coração e nos olhos
das irmãs de Lázaro. Quando você fala isso, quando você comemora isso é um castigo de Deus e tem mais é que acabar, e papapá. Você acha que uma pessoa, um camarada, que tem sua mãe com 65 anos de idade, que tem uma diabetes provocada por uma vida de sofrimento, que vem tomando remédio, regulando, se cuidando, e pega um coronavírus, e essa pessoa está sã, de repente pegou um coronavírus, seu estado começou a ficar complicado e devido à sua diabetes, essa pessoa veio a óbito. E pior, ela nem pode ter um velório. Essa pessoa tem netos, bisnetos, filhos, irmãos, família, amigos, pessoas que lhe quer o seu bem, lhe tem muito carinho. E essa mãe não tem direito a um velório. É enterrada como qualquer um, porque o vírus é letal. Você acha que um filho, que um neto de uma pessoa dessa, que é ouvido de um idiota como você, falar que isso é um castigo de Deus? Que foi Deus que matou? Irmão, cadê a compaixão? Cadê o amor? Jesus chorou, mesmo sabendo que Lázaro iria ressuscitar. O coronavírus é uma consequência do pecado do homem. Alguém criou. E alguém, por algum erro, deixou esse negócio espalhar. E foi inevitável. Chegamos no estado que estamos. No Brasil, são mais de 66 mil pessoas que morreram. Mães, pais, trabalhadores, jovens, crianças. Nós somos um país que tem 212 milhões de habitantes. Sim, é muita gente, muita gente. São 66 mil mortos. Mas e tantas coisas, e todo dia morre gente, assassinado, morre gente por assalto e tal. Isso é o mesmo problema. Um erro não justifica outro. Vocês estão me entendendo? O propósito desse vídeo é dizer para você que é cristão, que tem esse tipo de pensamento, e meu irmão, pelo amor de Deus, entenda o que é amor pelas pessoas. Esse exato momento aqui não é desses discursos sensacionalistas baratos. Não é. É o momento de nos mostrar que a gente tem amor. É o momento de mostrar para as pessoas que existe um Deus que cuida. Agradeça a Deus, porque ninguém da sua família, graças a Deus, não foi acometido por essa pandemia. Eu sou pai de 2 filhos. Graças ao meu bom e eterno Deus, meus 2 filhos moram no sul do país, está um frio aqui. E essa doença no frio, ela tem um potencial maior, torna-se mais difícil de respirar. Graças a Deus essa doença não chegou na minha casa. Eu trabalho numa indústria com milhares de pessoas todo dia. Infelizmente essa doença chegou para algumas pessoas na indústria. Mas graças a Deus eu vim para casa até hoje. Graças a Deus eu não fui acometido. Isso é graça de Deus. Eu só tenho a agradecer. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tenho nenhum tipo de merecimento a mais do que ninguém. É o momento de nos unirmos e mostrar que a gente ama de verdade. Amar as pessoas. Você que perdeu algum parente com coronavírus, você que pegou o coronavírus, entenda uma coisa, esse mundo aqui é de sofrimento. Mas existe um mundo melhor que Jesus oferece para você. Um mundo de paz, onde não haverá dor nem pranto. É o mundo que essa Bíblia aqui fala. E existe alguém que morreu, que essa Bíblia aqui relata, por você e por mim, para nos dar acesso a esse mundo. Que Deus te abençoe. Fique com essa reflexão. Ame mais. Se compadeça. Olhe pelo mundo, pelo nosso planeta. Eu sei que o mundo, o sistema global, jaz no maligno. O domínio do homem, ele entregou para Satanás desde o jardim.
E as suas maldades demonstram isso. Mas existem pessoas nele. Muita gente. Em todos os lugares que Jesus quer salvar. Porque se Jesus não quisesse, Jesus não tinha morrido. Jesus morreu para salvar essas pessoas. E aonde tiver aquele que receber essa mensagem, que Deus te abençoe. Compartilhe com seus amigos. Que tudo seja para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos proteja.